Estamos aqui com o curso de Teologia da TV Século XXI, à distância, ministrando a disciplina Introdução à Bíblia. Meu nome é Renato Sporat, teólogo na Igreja Luterana e professor de Bíblia. Dando continuidade à quarta aula, nesse segundo momento vamos tratar do grupo de Moisés. Ainda temos que falar de uma influência inegável de um grupo ligado ao nome de Moisés. Teria sido ele que revigorou a vida e a fé das comunidades de aldeias e cidades israelitas, fortalecendo o elo de ligação entre os grupos. Em prosa e verso, essa história do Êxodo, como é conhecida, fala daquilo que seu Deus teria feito em relação a seu povo e em relação ao Egito. Relacionar a derrota do Egito, que deixou suas marcas em todo o território, desde as cidades da planície no sul até as da planície de Jezreel no norte, é uma confissão de fé ousada dos clãs e das tribos. Essa narrativa foi contada de geração em geração. Com ela, israelitas e judaítas do sul sobreviveram a crises e ameaças de extinção durante toda a sua história. Com a história do Êxodo, Israel quer responder a perguntas do tipo como aconteceu, mas muito mais responder a perguntas como o que significa adorar a esse Deus que liberta da opressão, escravidão e devolve liberdade. Nossos conhecimentos históricos sobre o grupo que experimentou libertação do Egito são mínimos, mas o testemunho de fé é eloquente. Quem derrubou os cavalos e os condutores dos carros de guerra do faraó no mar, não o faria com os novos senhores que querem se tornar donos das montanhas, os filisteus, por exemplo? A quem pertencerá a terra? Aos filisteus, das cidades da planície, ou às tribos e aos clãs das montanhas? O povo do Antigo Testamento preserva em sua memória a experiência com um Deus que quer a liberdade e não o trabalho forçado. Quantas vezes essa liberdade, experimentada como dádiva de seu Deus, estava ameaçada? Internamente, Israel, grupos que se levantavam como novos donos de seus irmãos. Houve até rei que exigia trabalho forçado de seus súditos israelitas, como foi o caso de Salomão. Especialmente as tribos do norte tinham essa memória do Êxodo bem presente, fazendo-as resistir aos planos de perpetuar essa situação com a subida ao trono do filho de Salomão sobre o reino unificado. Ainda 5 séculos depois, quando Israel amargava a situação de povo deportado na Babilônia, no 6º século antes de Cristo, essa história do Êxodo ganha novas cores e uma atualidade surpreendente. É interessante ler as histórias do Êxodo, capítulo 1 a 15, sob essa perspectiva. Mas voltemos mais uma vez ao período em que as tribos não formavam uma grande unidade, como ela aconteceu com os primeiros reis. Então, neste terceiro momento, clãs e tribos numa só fé. Chama a atenção que seus vizinhos, no outro lado do Jordão, já haviam constituído seus reinos. O reino de Amon, o reino de Moabe e o reino de Edom. Somente as tribos de Israel ainda resistiam à formação de sua monarquia. Pergunta: terá sido a má experiência com os reis das cidades cananeias, que estavam presentes nessa memória das tribos de retardar o processo para a monarquia? Os livros de Josué e Juízes falam desse período de transição. Especialmente narrativas dos juízes retratam essa figura de liderança que ainda não é rei, mas já desempenha uma função importante no âmbito da tribo. As tribos de Gedeão, em Juízes 6 a 8, deixam transparecer que havia uma vontade aqui e ali de elevar alguém à condição de rei. Alguma liderança após um sucesso em alguma batalha com a tribo da redondeza ou até com o povo vizinho. Mas, via de regra,
um conselho de anciãos exercia liderança nas aldeias de uma tribo ou em cidades já em poder de israelitas. Questões jurídicas mais complexas talvez fossem levadas a alguma liderança que se destacasse no âmbito da tribo ou até além dos limites dela. Uma lista com nomes dessas figuras, conhecidas como juízes menores, parece encontrar-se em Juízes 10, versículos 1 a 5. Aliás, chama a atenção de que esses juízes eram pessoas com algum poder político e econômico. Agora, situações que ameaçavam o todo da tribo exigiam outras medidas de emergência. A saber, o poder jurídico e a experiência de vida para lidar com conflitos internos não bastavam mais para que ameaças que vinham de fora, de uma tribo vizinha ou de uma cidade cananeia ou dos filisteus, fosse afastada. Vizinhos, por exemplo, como os da Transjordânia, amonitas, moabitas e edomitas sempre representavam uma ameaça para as tribos. Uma liderança com habilidades de combate se fazia necessária. Uma história interessante é a de Jefté, lá em Juízes 10, versículos 17 e 18, e no capítulo seguinte, 11, versículos 1 a 11. Ele lembra um chefe de Rapiru, primeiramente excluído da sua aldeia e tribo, que é buscado de volta em uma situação de emergência. Os anciãos de Galaade, na Transjordânia, veem sua gente ameaçada pelo povo e o reino vizinho dos amonitas. Trata-se de uma tribo ou parte de uma tribo que se encontra em conflito com um reino estabelecido. Só uma liderança forte poderá juntar militantes galaaditas da região, da tribo de Gade, para lutar contra o povo vizinho. Outras vezes é um líder carismático, inspirado por Deus, que se embrenha na luta de defesa ou de expansão do território. A guerra é travada em nome de Deus e por isso é guerra de Javé. Como é um procedimento em que se aguarda o Espírito Divino tomar conta de alguém para fazer o líder guerreiro, ele depende do expediente improvisação. O livro de Juízes sabe contar histórias de guerreiros e guerreiras, tipo Débora, Baraque, Otniel, Aode, festejados como salvadores, em Juízes 3:9. Salvadores de quê? De sua respectiva tribo ou de uma aliança de tribos da vizinhança. A ameaça parece tornar-se cada vez mais abrangente. O poder dos filisteus, com os seus carros de guerra, dominam grande parte das planícies e ameaçam dominar também a região montanhosa. Por outro lado, as tribos das montanhas também querem se expandir em direção às regiões planas. O conflito está dado. Ou as tribos se organizam no mesmo nível, ou serão tragadas pelos filisteus, ou os verdadeiros sucessores egípcios na região. As tribos sabem de que seu Deus é das montanhas, mas igualmente ativo na guerra. Os primeiros reis parecem ainda herdar algo dos guerreiros carismáticos, como é o caso de Saul, mas precisa da estrutura de um Estado, com seu braço militar, para dar conta dos novos desafios, afirmar-se diante dos filisteus. A monarquia em Israel nasce, mesmo que tardiamente, a partir da vontade ou necessidade de afirmar seu poder primeiramente na região montanhosa. Os povos do mar, os filisteus, pareciam os herdeiros naturais da região. Quando a nova grandeza, que se chamaria Israel e Judá, aos poucos afirma seu poder também sobre parte das cidades e seus territórios da rota litorânea a Via Maris. Concluindo, então, esta unidade, sem dúvida, foi o testemunho de que o Deus da tribo e das tribos fez subir Israel do Egito. Devolveu a liberdade a israelitas, vendidos como escravos, explorados nas grandes obras públicas do Império do Nilo. Êxodo 1, versículo 11. Liderados por Moisés, o grupo experimenta sua libertação não como decisão de Faraó, mas como intervenção de seu Deus. É aí que Israel vê nascer sua confissão básica de fé.
O Deus que se manifestou a eles se apresenta como: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Esse credo começa a se impor como núcleo central da fé israelita. É claro que essa expressão de fé facilmente podia ser esquecida. O Antigo Testamento fala dessa luta para preservar a memória, desse agir libertador e salvador muito viva. Nos santuários ainda havia outras expressões de religiosidade. A adoração a Baal, a deusa Anat ou a deusa Asherá também estavam lá. Como terá sido esse encontro entre a antiga religião das cidades cananeias e a religião do Deus das tribos que derrubou o Grande Egito? Uma coisa é verdade: cada povo tinha o seu Deus e tinha o direito de tê-lo. Os amonitas, os moabitas e os edomitas na Transjordânia tinham seus cultos e as suas divindades. Os filisteus na planície praticavam o seu culto nas suas cidades. As cidades cananeias que passaram às mãos de israelitas cultivavam a fé de seus pais e, ao mesmo tempo, tomavam conhecimento da fé dos israelitas. Desse encontro entre a cultura cananeia urbana e a cultura israelita nasce a novidade, a fé que marcaria o povo do Antigo Testamento. Quem fará o papel de cuidar para que o Deus que deu liberdade a Israel e presenteou-lhes com a terra não seja esquecido, sendo substituído por um novo Baal? Coloquemos novamente 3 questões para que possam ser aprofundadas e respondidas. Primeira questão: o que acontecia na Palestina no período em que Israel se tornou povo? Segunda questão: qual é o papel desempenhado pelo grupo de Moisés na formação de Israel e de sua fé? E a terceira questão: como as tribos administravam o poder nas questões internas e externas? Tema da próxima aula será, então, o reinado e a profecia. E a gente se vê até lá.